Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Cada um nos seus respectivos horários que vão assistir. Cara, esse vai ser a introdução dele para os próximos projetos que a gente inventar aí. Tu não pode largar isso de mão, Pode largar, não, é. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da noite. Muito bom, aqui ó, capítulo 23. Chegamos aí, né? Chegando, são 31 capítulos, né? Uhum. E eu posso dizer que realmente, a Bíblia já tem um poder enorme de ensinamento, né? Mas esse livro de Provérbios, com todos esses capítulos, eu posso dizer com sinceridade que ler ele e novamente, tirar a sabedoria dele e pensar, refletir, meditar, como colocar em prática, já valeu a pena a leitura. Como você fala de vez quando compra um livro, já valeu o preço do livro, né? Entendeu? Assim, valeu porque eu mesmo me coloquei à disposição para aplicar. E eu já vi resultados disso na minha vida pessoal, nos meus negócios e na vida de relacionamento entre os amigos, entre a família, com a minha esposa, relacionamento. Acho que foi oportuno o projeto nesse tempo, e aí você vai vendo, não que as coisas não aconteçam, você vai vendo as coisas acontecendo, e aí aqui está a sabedoria, né? Está o conhecimento aqui, a sabedoria está na prática. Na prática. Né? Exatamente. Esse capítulo, eu notei uma diferença na escrita. Sim. Assim, parece que os versículos são mais longos, tem assim... Uma conexão, né? Uma conexão entre eles, etc. Uhum. Entendeu? Então, você tinha dito ontem que talvez tenha tido... Talvez não. Que houveram oportunidades de outras pessoas colaborarem. Sim. Né? Normalmente, você sente uma diferença na escrita. Você percebe isso na hora aqui. Uhum. E aí eu vou começar logo pelo primeiro. Na verdade, normalmente, aquilo que eu estava falando, um conjunto de versículos, Sim. Eu diria que é do 1 ao 3, que ele fala o seguinte, não sei como está no seu, mas ele fala assim, quando você se assentar para uma refeição, com alguma autoridade, alguma pessoa importante, observe com atenção quem está diante de você. Certo. E, essa foi a parte que eu tenho um grande ponto de interrogação, encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Me deixou confuso isso. Aí eu falei, vou continuar lendo. Né? Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Aí eu pensei assim, nem todas as pessoas que estão prometendo alguma coisa para você é verdade, nem tudo que parece é aquilo que, né, entendeu? E nem toda mesa é uma oportunidade, né? E aí, até anotei aqui, isso me trouxe uma leitura, tem um livro chamado Armas da Persuasão, que ele fala sobre gatilhos mentais, que são basicamente na nossa evolução, como funciona o nosso cérebro de acordo com a nossa evolução, né? E tem gatilhos mentais, e aqui é o gatilho, eu pensei no gatilho da reciprocidade. Até tem, talvez, o gatilho também da pessoa, esqueço o nome que se dá, mas é o gatilho da pessoa importante, tipo um policial, um médico, quando eles usam a roupa, você já dá, automaticamente você já dá o gatilho da autoridade. Entendeu? E aqui você está falando de uma pessoa com alguma autoridade, você está sentado à frente de alguém que você acredita ter autoridade, um rei, né? E aí eu falei aqui, então aqui ele está me ensinando sobre o gatilho mental da reciprocidade. O que o gatilho mental da reciprocidade diz? Tô falando bem longo, né? Vamos lá. Ele diz o seguinte, que é natural do ser humano, quando recebe algo, né? Você dá algo para alguém, aquela pessoa fica em dívida com você, independente do que você recebeu daquela pessoa. Por exemplo, eu vou lá e te dou um chocolate. Isso gera na pessoa um gatilho de reciprocidade. Então, ela se sente obrigada a te devolver um chocolate, mas o que... Devendo um favor. Dever favor é pior do que dever dinheiro. Exato. Mas o que fica na nossa mente, que é uma fraqueza e que a gente tem que aprender, é que o problema é que esse fato de a gente estar devendo algo, nem sempre as pessoas cobram no mesmo valor. Às vezes, quando as pessoas cobram um preço muito caro. Com certeza. Né? Assim, no caso, você, por exemplo, está recebendo um jantar, né? Você está lá diante de uma autoridade, ela está te oferecendo um jantar gratuito, né? Não tem almoço grátis, né? Essas frases. E aí você, depois,
é colocado numa situação talvez que você aceite uma proposta boa demais para ser verdade, entendeu? Que a pessoa tire vantagem de você, porque você está lá para fazer algum tipo de negociação no futuro, alguma coisa, e você acaba abrindo mão do seu caráter por conta disso. Foi essa leitura que eu fiz. Eu sei que foi bem aprofundado, porque na hora que eu estava meditando sobre esses 3 versículos, logo eu falei, caraca, primeiro eu não entendia, e depois eu falei, pô, acho que ele está falando sobre a reciprocidade. É interessante, né? Então, esse capítulo realmente ele vai falar sobre a conduta moral, né? Sobre o domínio próprio e a sabedoria. Os comentários seu foi interessante, eu tinha até anotado esse versículo também, né? Primeiro é o domínio próprio, né? Outra coisa é ser glutão e sobriedade em tudo. Depois ele vai falar um pouco da sobriedade, eu também anotei. Mas a sobriedade você precisa ter sabedoria. Você vê que até na mesa, ao comer, ao deitar, ao levantar, essa autorização, essa autoridade Deus dá, e ele diz assim, né? As palavras que eu te ordeno, tu as inculcarás ao teu filho, deitar, levantar e tal. Então, todo e qualquer lugar, a gente precisa ter essa sobriedade, tá certo? Sim. E aí, o que acontece aí? Vou acrescentando o que você falou, você foi até o 3, né? O 3 diz assim, olha, não cobice seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras, né? E não te fatigues para ser rico, não apliques nisso a sua inteligência, né? Ele vem desenvolvendo, primeiro ele te coloca diante de uma mesa de alguém muito importante, igual você falou, e agora ele começa a falar um pouquinho sobre a riqueza. A gente vai falar sobre isso, não te fatigues para ser rico, e não apliques nisso a tua inteligência. Eu queria que quem estiver nos acompanhando depois, abrisse lá depois em 1 Timóteo 6,7. É muito interessante. Você anota aí depois, 1 Timóteo 6,7. Pode ler o capítulo todo 6, que é muito interessante, mas eu queria ficar só na conclusão que Timóteo traz falando sobre a questão da riqueza. Sim. Nós não estamos aqui apedrejando a riqueza, até porque os personagens bíblicos como Jó, Abraão, Isaac, Daniel, José e tantos outros eram ricos. Não é isso o foco aqui de Salomão. Sim. Não é? Mas diz assim, olha, achou aí? É 1 Timóteo, tá? Vai, né? Ok, 1 Timóteo 6,7. Diz assim, olha, porque nada, é muito interessante, gente, isso aqui, olha só, porque nada temos trazido para o mundo, certo? Quando a gente nasce, você não traz nada. Nem coisa alguma podemos levar dele. Quando a gente morre, não tem jeito de carregar nada. Concorda? Então ele diz isso. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, você tem que ser sempre uma pessoa contente, né? Sim. Quem agradece não reclama. Não é isso? A gente sempre agradece muito, acho que a gente ora bastante aqui e a gente agradece. Sou sempre uma pessoa muito grata por acordar. Isso. Eu sempre já falei isso, até quando eu lancei meu livro na época, eu falava, cara, não tem presente melhor do que você poder acordar, ter todos os seus poderes assim de respirar, de sentir o cheiro bom, de fazer um monte de coisa. Assim, é muito prazeroso. Eu fico imaginando assim, pessoa cega, por exemplo. Ela vive, etc., mas ela tem um sacrifício que ela está vivendo, uma vida muito dolorosa, menos prazerosa do que a gente. Exatamente. Aí você vê, aí diz assim, olha, tendo sustento e quando nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí o 10 ele diz assim, olha, porque o amor do dinheiro, do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sim. Aí ele fala do amor ao dinheiro. Né? Então, tudo que a gente vai falar mais ainda... eu também anotei aqui, até botei aqui, 4 e 5, né, que a minha reflexão sobre isso era, assim, óbvio, ninguém está falando que não deve. Eu sou um cara ambicioso e eu busco me desenvolver para merecer mais, para ter valor, para oferecer mais, de gerar mais valor no mundo, essas coisas todas. A questão que ele está falando aqui, na minha opinião, é que quem vive para acumular, a pessoa acaba perdendo aquilo que não pode comprar. A qualquer preço, né? A qualquer preço. Não só a qualquer preço, também a qualquer preço. Mas eu tô falando assim, mas se você vive só pelo dinheiro, você está perdendo, por exemplo, muitas pessoas vivem em burnout, não sei o quê, porque esquecem que tem uma família, esquecem que tem Deus, esquecem que tem que cuidar da própria saúde. Então, assim, no meu livro, por exemplo, O Segredo da Produtividade, eu falo que você tem que ter o tempo inegociável para você.
né? Porque se você não estiver bem com si mesmo, se a sua saúde não estiver 100%, como que você vai dar 100% no trabalho? Como que você vai dar 100% para sua esposa, para o seu marido? Como que você vai dar 100% para os seus filhos? Como que você vai cuidar deles? Então, beleza, dinheiro é extremamente importante. É a moeda que move, que nos dá conforto, que nos permite comprar coisas, que nos permite comprar experiências, que nos permite comprar tempo, né? Você contrata pessoas, etc. Sim. Mas não pode ser esse o seu motivo principal para viver a vida. Ou seja, você não pode viver por acumular, porque você acaba perdendo aquilo que você não pode comprar, que é tudo isso que eu acabei de citar. E, inclusive, Michel, no 17 aí, pegando o gancho do que você está dizendo aí, pegando o gancho é expressão feia, né? Mas o pessoal fala isso mesmo. Né? Pegando aí nessa onda, surfando nessa onda sua aí, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Às vezes você, na sua atividade, para ganhar esse dinheiro que você está falando aí, você vê alguém, né, que é na sua área aí de empresa, um concorrente, alguma coisa que está fazendo, mas o cara está fazendo errado no sentido de desonestidade. Quando eu falei a qualquer preço, né? Atrás do ouro a qualquer preço. Você não pode ter inveja do cara, você sabe que está fazendo a coisa certa e você não é culpado por estar fazendo a coisa certa. Sim, eu anotei exatamente. Normalmente, nessa conexão, eu tinha anotado aqui também, evitar essa obsessão por comparação. A grama do jardim do vizinho sempre é mais verde. Né? É o que as pessoas dizem, né? Pô, a gente tá cheio de slogan, né? Cheio de frasezinha hoje, né? Entendeu? Porque é isso que impede. Ele fala assim, se você agir assim, né? Certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. No sentido de você não sentir inveja dos outros, se você não se comparar, se você focar em você, em viver uma vida, né? Onde você tenha bom senso. Aqui para mim está isso. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Se você viver uma vida tendo bom senso, em sabendo priorizar o que é mais importante, né? E aí, no capítulo a gente fala, o temor a Deus é conhecimento, é sabedoria, entendeu? Sim. Então, tipo assim, entender que isso começa por ali, e aí você cuida de você, da sua saúde, da sua família. Tipo assim, o resto ele se encaixa, ele é consequência de tudo isso que você está se desenvolvendo, do caráter que você, do caráter permanente que você trouxe, né, para a vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Ok, puxa outro, eu já puxei dois. Boa. Mas você puxou os que eu já tinha também. Puxa outro, tudo bom, bem. Não, excelente. Então, vamos dar um pulinho lá no 31. Então vamos. Entendeu? Que na realidade é do 30 ao 35. É do 29, acho que é do 29. É do 29? Pode ser. É do 29. Vai. Porque realmente... Não, é porque ele realmente... De quem são os ais, de quem são as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos. Mesmo. Tudo as perguntas, né? Aí o 30. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada. Ou seja, as perguntas foram de quem é tudo isso aí. Quem pertence, rixa, contenda, briga, confusão. Exato. É das pessoas que estão bebendo, né? E aí o 31 foi o que eu li todos eles, mas o 31 foi o que eu sublinhei e o que eu fiz algumas anotações. Certo. E é o que eu acho que é parte da sabedoria que ele passa aqui, tá? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Eu acho incrível essa descrição, porque esse cara já bebeu antes. Comeu, né? Ele sabe o que ele está falando. Eu já passei por isso. Eu estava lendo isso aqui pensando exatamente isso aí. Vai. Aí ele fala, você será como quem dorme no meio do mar. Quem dorme no meio do mar faz o quê? Passa mal, sente enjoo, etc. Como quem se deita no alto das cordas do mastro. E tontão, né? Você fica lá em cima. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Né? Bateram em mim, o seu corpo está como, né? Está quebrado disso. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Aí é uma reflexão, né? Tipo assim... que a pessoa tem um prazer momentâneo, na minha opinião, né? No caso, porque quando o cara acorda depois de tudo isso, ele ainda acha graça, ele ainda acha que foi divertido,
né, tem alguma coisa que a pessoa tem que parar e refletir. E é onde eu acho que as pessoas não quebram esse ciclo, né? Eu boto aqui que o excesso, ele acaba prometendo prazer, mas na realidade ele entrega... A palavra escravidão é meio forte, mas entrega, você se torna refém daquele excesso. Entendeu? E aqui forte, a gente está tocando mesmo, na palavra de vinho, de bebida, mas é qualquer excesso. Entendeu? Por exemplo, o excesso do celular, ele traz esse mesmo sentimento. Talvez não traga o mal-estar, né, no caso de você sentir enjoo, etc. Mas você sente outras questões, que é o vício, que é a ansiedade, é o excesso de comparação. Porque a rede social, ela faz isso com você, né? Ou você fica depressivo porque você fica olhando a vida dos outros, fica se comparando. E as coisas perdem o interesse, né, Michel? Sim. Você vê que os vídeos são muito mais interessantes que a leitura. Pô. Quando você fica lá no vídeo e tal, você assistir um filme... E outra coisa, né? Quem sabe, você assistir um filme não é a mesma coisa que você ler o livro. Ah, não é? Né? Porque aí a concepção é sua e os detalhes são seus. Eu também gostei disso aí. Foi muito bom. E aí eu coloquei, né? Assim, o que você não controla acaba te controlando. Então é uma reflexão sobre isso. E assim, eu tenho uma pergunta hoje. Mas só fazer uma conexão contigo aqui. Tá. Guarda aí, rapidinho. Tá. A conexão do que você falou agora lá do final, faz a conexão com 20 aí. Sim. Né? Diz assim, ó, não esteja, primeiro ele vai no 19, ouve filho meu e ser sábio, guia retamente teu caminho e teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Né? Daí está falando de saúde, lucidez, aí ele dá o motivo. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e sonolência e vestirá os trapos do homem. Quer dizer, aquilo mesmo que você falou, a sobriedade, você perde. Quando você vira glutão, né, que come demais, ou comilão, que é a mesma coisa, ou beberrão, você saiu, você perdeu a... E aqui não só a bebida também, né, que eu tô falando, mas você bebe muito leite, muito não sei o que, você vai acabar passando tudo mal, em excesso. Vai sair da sobriedade, vai. Fala aí o que você guardou aí. Eu anotei, assim, só para uma reflexão, né, sobre a educação firme, que é o 13. Não evite disciplinar a criança se você a castigar com a vara. Ela não morrerá. Castigue você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Novamente, aqui, hoje em dia a gente ouve muito, a gente passou por uma fase onde a gente, não pode, a educação tem que ser sem bater, tem que ser sobre isso. Olha, eu eduquei o meu filho sem bater, mas eu desejo ter batido. Não, é porque, assim, eu acho que em alguns momentos a pessoa precisa entender os limites. E a conversa nem sempre ela é suficiente para gerar o respeito e gerar o limite. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu acredito que a ausência desses limites, onde a criança entende, é moldado o caráter através de um gesto um pouco mais sério, um pouco mais coordenado. Assim, é óbvio que eu não recomendo fazer isso em um lugar público, porque gera uma questão muito mais... Não, e outra coisa, você não está falando de maus-tratos, é porque a linha, Michel, ela é muito, assim, complicada, né? Um assunto assim... todo mundo vai completar, não pode bater, não pode fazer isso. Eu acho que, novamente, acho que você tem que ter um bom senso na educação. Você deu ali uma palmada, isso. E normalmente é uma questão de limite. Porque eu vou te falar de mim, porque às vezes as pessoas estão ouvindo a gente e de repente não entende o grau daquilo que a gente está falando. Né? Por exemplo, o meu pai, né, já me deu surra de facão. Pô, quer dizer, isso é um negócio de chicote, de 3 pontas, de não sei o quê. Ninguém está falando de maus tratos. Então, criança fazendo negócio, você deu um tapinha na mão, alguma coisa, né, que é uma correção. Uma correção. Salomão está falando da vara aqui, já apanhei de vara de goiaba também, vara de não sei o quê e tal. Né? E você tem uma geração... Então, eu eduquei meu filho para não bater porque eu nunca apanhei. De vez em quando minhas tias corriam atrás de mim, davam uma palmadinha de chinelo, etc. Era mais comum isso, né? Isso, mas eu nunca apanhei. Tipo assim... Por conta do meu pai, acabava que as pessoas falavam assim, não bate nele. Eu ainda achava graça, eu corria da minha tia, da minha mãe, entendeu? Sim. Mas não apanhava. Então eu pensei o mesmo, mas eu acho que em algumas questões, um puxão de orelha, né, até literalmente um puxão de orelha, uma chamada de atenção, uma palmadinha, acho que vale a pena. Isso, então vamos lá. E fechando aí em família ainda, Michel, o verso 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer.
Tem muita gente... E continua, lê o 23 também, então porque tá. O 23 acho que é mais um reforço do caráter. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Muito bom. Eu sublinhei aqui, eu não ia falar sobre, porque a gente acabou já falando em outros capítulos, mas é um reforço. Precisamos, na velhice, né, não desprezar o pai e a mãe, isso é muito importante. Gente, eu atendo casos, Michel, que as pessoas, né, pegam o pai e a mãe e colocam num asilo, porque dá muito trabalho e tal. Então, é uma questão muito séria, Sim. sabe? Questão familiar. E a pergunta que eu tenho para vocês hoje é: o que hoje tem mais controle sobre você do que deveria? Lembra, a gente está fazendo umas perguntas, respondendo pergunta, listinha. O que hoje tem mais controle sobre você? Você fumante, você fuma, tem mais controle que você. A bebida, a aposta, a esportiva, né? Comida. E coisa boa, né? Sim. Aí, celular. Então, tipo assim, fazer essa reflexão aí. Ok. Beleza? Fechamos. Um abraço para todo mundo.